Fala galera, tudo certo por aí? Tá chegando mais um AFC Dicas, hoje com os jogos de quinta-feira do Brasileirão, que tá pegando fogo a briga pelo título. Esta rodada é espetacular, os 6 primeiros colocados se enfrentam. A gente já vai abrir o vídeo falando de Flamengo e Palmeiras, mas antes, é claro, eu quero te convidar para curtir o nosso canal, para dar o joinha no vídeo. Falar direito, né? Ninguém curte o canal, curte o vídeo, dá o joinha no vídeo, se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações. Eu ainda apanho dessas coisas, viu, Tadioto? Cara, isso aí é normal, a gente vai pegando a prática com o tempo, algumas coisas a gente nunca vai pegar a prática, mas já que tu já convidou nossa audiência aí para curtir, para compartilhar nossos vídeos aí, para se inscrever no canal e tudo mais, eu queria falar um pouco do pessoal que tem falado comigo aqui nas redes sociais sobre a Parimatch. Galera, a Parimatch não é um site desconhecido e tal, a Parimatch é a patrocinadora da Juventus, para vocês terem uma ideia. Então, é um site extremamente reconhecido fora do Brasil, tá entrando agora no mercado brasileiro, é nosso parceiro aqui nos nossos vídeos e muitas das cotações que a gente traz aqui no canal do Apostas FC, você vai encontrar talvez até melhores que essas lá no site da Parimatch. Então dá uma conferida antes de você fazer suas entradas aí nos jogos do Campeonato Brasileiro que a gente traz aqui. Dá uma olhada na Parimatch porque pode ter boas oportunidades ali, às vezes até melhores do que a gente fala aqui, né, Gasparini? É isso, é isso. Aliás, é parceira no vídeo, aqui no AFC Dicas e também no bolão do Brasileirão. Eu não sei se você está vendo o vídeo ainda com o bolão, com os jogos do meio de semana rolando, ou se a gente já virou, né? Porque quando a rodada começa, a gente vira o bolão para os jogos do final de semana. O fato é, seja para os jogos do meio de semana ou do final de semana, tem R$5.000 te esperando lá na Parimatch em bancas que o Apostas FC distribui para você. O link está aqui na descrição, é muito fácil de participar. Vamos começar com Flamengo e Palmeiras, Tadioto? É o grande jogo desta quinta-feira, às 7 horas da noite, no Mané Garrincha, em Brasília. O Flamengo não pode usar o Maracanã, porque o Maracanã já começa a ser preparado para a final da Libertadores, dia 30, entre Palmeiras e Santos. Começamos levinho, né? Rodada aí bem tranquila essa. Flamengo e Palmeiras, o Maracanã já foi cedido aí a Conmebol para os preparativos da final da Libertadores. Mané Garrincha é uma segunda casa do Flamengo aí, porque lá em Brasília, quando o Flamengo joga lá, também leva muita torcida, que não é o caso agora, mas é uma casa já conhecida do Flamengo, né? Então, acredito que não vai ter grandes mudanças, assim, na questão de mando para esse jogo, tá? Para mim aqui, o que a gente deve levar mais em consideração aqui são os momentos das duas equipes, a dificuldade que o Rogério Ceni vem enfrentando para conseguir fazer esse Flamengo jogar futebol. Muita gente não entende isso que acontece no time do Flamengo, porque é um dos elencos aí que todo treinador do futebol brasileiro gostaria de trabalhar, né? É um time que tem muitas estrelas, que tem jogadores aí já consagrados, obviamente, pelos títulos que ganharam em 2019, mas isso pode ser também um fator complicador. A gente já viu aí alguns jogadores do Flamengo insatisfeitos de ter ficado no banco, situações de jogo onde a gente vê que as coisas que o treinador pede para o time fazer às vezes não acontecem como deveriam. Então, tá vivendo um momento aí de readaptação do seu melhor futebol. O Flamengo conseguiu uma vitória interessante contra o Goiás na última rodada, que manteve, né, no caso o Flamengo, aí na briga do campeonato. Vai enfrentar o Palmeiras, que vem com uma moral absurda. Eu confesso para vocês que eu imaginava que o Palmeiras não conseguisse fazer o jogo que fez contra o Corinthians. Foi um passeio, literalmente. Depois do segundo gol ali, o Corinthians se perdeu emocionalmente e o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, foi lá e meteu 4 e tá aí, como se não bastasse estar em 2 finais já de Copas. Aí o Palmeiras se credencia para incomodar aí, vai jogar ainda contra times da parte de cima da tabela e do G4 e talvez acabe o campeonato entre os 4. Aí o Palmeiras, para título, eu acho difícil, mas pro campeonato eu acho interessante. O que eu quero ressaltar nesse jogo aqui? O treinador, o Abel Ferreira, ele descobriu uma mecânica de fazer o Palmeiras mudar o seu estilo de jogo. Quando ele entra com o Scarpa, por exemplo,
ele tem um trio ali atrás do Luiz Adriano, que quase sempre é titular, e quando ele entra com o Gabriel Veron, ou no caso do último jogo entrou também com o William Bigode, ele cria uma espécie de segundo atacante e muda um pouco a formatação ofensiva da equipe do Palmeiras e fica muito difícil de marcar. Então ele tem a possibilidade de atacar pelos lados do campo, quando tem laterais que apoiam muito, e pelo meio, na infiltração, quando tem laterais mais plantados, como foi o caso do jogo contra o Corinthians na última rodada. Eu acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que o Palmeiras é um time mais maduro a nível de futebol e a minha entrada por isso é Palmeiras DNB, pagando 2,25. Acho essa cotação aqui muito interessante, principalmente levando em conta que o Palmeiras não abandonou o Campeonato Brasileiro como muita gente imaginava que fosse acontecer. O Palmeiras está disputando em grande nível o Brasileirão. Então Palmeiras DNB contra o Flamengo a 2,25, acho uma boa entrada para esse jogo aí. E olha aqui a prova viva do que o Tadioto falou no comecinho do vídeo, hein, sobre as odds competitivas da Perimet. Neste momento aqui da gravação, Palmeiras DNB, que é o handicap 0, é a mesma aposta, pagando 2,30, 5 tickets acima da odd mínima de valor que o Tadioto considera para esta partida. Então, corre lá, Perimet, você vai ser certamente muito bem-vindo e o link está aqui na descrição. Você entra no nosso bolão automaticamente também na Perimet. Próximo jogo é Goiás e Ceará, é no mesmo horário de Palmeiras e Flamengo, aliás, de Flamengo e Palmeiras, né? Às 7 horas da noite, Goiás e Ceará em Goiânia, Tadioto. Como a gente falou no vídeo anterior aqui, onde a gente trouxe os jogos de quarta-feira da rodada, tem algumas equipes aí que já estão meio que com o pé no rebaixamento, né? O Goiás seria uma delas, embora o Goiás ali em 18º ainda tem um pouquinho mais de chance de escapar que Curitiba e Botafogo. Para isso precisa fazer uma grande campanha nos jogos que faltam aí do campeonato, sobretudo vencendo jogos dentro de casa. Agora, o Ceará é um time que contra-ataca com muita velocidade. Tem aí o Vina, que é um dos principais jogadores, para mim um dos destaques do Brasileirão nessa temporada, e vai ser muito difícil o Goiás segurar o Ceará. O Goiás faz grandes jogos contra os times lá da parte de cima da tabela, às vezes incomoda os times maiores, mas contra o Ceará, precisando partir para cima, vai tomar muito contra-ataque. Eu acho que o Ceará leva vantagem nesse jogo. Não gosto de fazer nada aqui, porque realmente jogos da parte de baixo da tabela, eles são muito mais imprevisíveis e mais difíceis de trabalhar. Então, tendo outros jogos bons na rodada, eu prefiro deixar esse aí para fazer em live e trabalhar pré-live, jogos onde eu tenho uma leitura um pouco mais clara para trabalhar. Então vamos lá para Fortaleza e Santos, também às 7 horas da noite, o Fortaleza brigando contra o rebaixamento e o Santos na mesma toada do Palmeiras, né? Com um olho no peixe e outro no gato, um olho no Brasileirão, outro na final da Libertadores. Diferente do Palmeiras, eu acho que o Santos ele é um pouco mais limitado na questão de recursos para poder disputar o Brasileirão de maneira mais competitiva. Então o Santos, tendo uma final de Libertadores aí no horizonte próximo, ele não pode se dar o luxo de colocar jogadores importantes que possam sofrer um desgaste ou mesmo uma lesão aí, ficar fora desse jogo da final da Libertadores, que é um jogo único. Então são 90 minutos onde o Santos tem que colocar seu foco total, né? Por isso eu acho que daqui a pouco o Santos pode viajar para Fortaleza com um time um pouco alternativo, com alguns titulares sendo poupados. Isso já facilita um pouco o trabalho do Fortaleza, que, convenhamos, né, depois que o Rogério Ceni saiu do Fortaleza, desandou um pouco a maionese por lá e o time já não é a mesma coisa, não tem a mesma compactação quando joga com a bola e também não consegue marcar com o mesmo vigor e com a mesma organização que fazia quando o Rogério Ceni estava treinando, né? Eu gosto bastante aqui de pensar em um bom resultado do Ceará fora de casa, inclusive as cotações estão bem boas para a gente poder trabalhar isso, mas como tem o fator desespero pro lado do Fortaleza, e o Fortaleza hoje está fora da zona de rebaixamento, se vencer se mantém fora, joga em casa e tal, então é um jogo chave pro Fortaleza também. A gente sabe que tem bicho pros jogadores, tal, toda aquela coisa, quando envolve escapar do rebaixamento. Eu prefiro trabalhar no mercado de gols, mais precisamente no mercado de ambas marcam aqui. Tá pagando 2,10, para mim a odd boa para entrar é acima de 2,10 nesse jogo aqui. Ambas marcam em Fortaleza e Santos. E fechando a rodada é o Corinthians em campo, né? Depois da sapatada que tomou do Palmeiras, 4-0 na quarta-feira, na segunda-feira, esse calendário maluco, né? Foi 4-0 pro Palmeiras na segunda-feira, agora o Corinthians joga na quinta-feira contra o Sport Recife, jogo em Itaquera.
O Corinthians não teve outros campeonatos aí para disputar ao longo da temporada, então dos times que estão ali brigando por alguma coisa ainda no campeonato, é um dos times que fisicamente pode estar um pouco melhor, né? Tomou essa sapatada do Palmeiras aí. A gente sabe que perder clássico é ruim demais, perder clássico de goleada é pior ainda, então o Corinthians vai ter que lamber as feridas aí, né, se organizar, porque já tem guerra de novo. Esse jogo contra o Sport é um jogo de muita tensão, também pelo lado do Sport, que briga para escapar dessa condição aí de proximidade do Z4. Então, eu acho que vai ser preciso o Corinthians se empenhar bastante, dar um gás, principalmente na parte de marcação, que é o que ficou faltando contra o Palmeiras aí. Eu achei o time do Corinthians displicente na marcação, e contra o Sport não pode incorrer nesse mesmo erro. É óbvio que o Corinthians é melhor time que o Sport, que joga em casa, todas essas coisas. Eu acredito também numa reabilitação do time corintiano, mas também pelas dificuldades que o time do Sport tem para conseguir somar pontos. Mas o Corinthians precisa entregar mais do que entregou na última, e precisa ser o Corinthians que ganhou de 5 do Fluminense e não o Corinthians que perdeu de 4 pro Palmeiras. Se o Corinthians conseguir chegar nesse meio termo aí, eu acho que ele já consegue um bom resultado contra o Sport. A minha sugestão de entrada para esse jogo é no handicap asiático, menos 0,75 pro Corinthians, pagando 1,88. Então a gente precisa, para ter um green completo aqui, de uma vitória por 2 gols de diferença do Corinthians, que aí sim a gente tem um green cheio nessa entrada, menos 0,75, handicap asiático para o Corinthians a 1,88. Tem muito jogo bom na rodada, tem muito clássico na rodada e tem piques à vontade para você. Já teve o vídeo com jogos de quarta, esse aqui com jogos de quinta. E se prepara aí porque ao longo da semana vem muito mais. No final de semana tem só Grenal, só isso. Tem muita coisa rolando de importante no Brasileirão, tá, Dioto? A gente se encontra, reta final de campeonato, de muito trabalho para todo mundo. Valeu. Tamo junto, estaremos aqui até a última rodada do campeonato, então não se esqueça aí de clicar no sininho para acompanhar nossos vídeos, que na rodada que vem a gente volta. Abração. Abraço. E quero ver teu comentário aqui no vídeo para a gente poder interagir, beleza? Valeu, galera. Forte abraço.